The Beginning After the End. Volume 2. Capítulo 24. Resultado. A espada que estava baixando, pronta para me partir ao meio, tinha um leve brilho de mana em torno dela. Aumentando dependendo do contexto da cena, a palavra aumentando será usada no sentido de um aumentador usar suas habilidades, sua espada para atacar uma criança de 8 anos. Este homem não mostrou misericórdia. O rosto do guarda-aumentador foi revelado enquanto ele avançava em minha direção, seu capuz jogado para trás para revelar uma expressão furiosa. Eu podia ver o horror nos rostos da minha família, assim como na família de Vincent. Os chifres gêmeos estavam tentando desesperadamente fazer seu caminho em direção ao atacante para impedi-lo de criar duas metades verticais de mim. Até o rei tinha uma expressão de surpresa no rosto com a ação sem precedentes de sua guarda, enquanto sua esposa já estava freneticamente alcançando sua varinha. Eu olho preguiçosamente para o mago prestes a cair. Seja porque ele estava com raiva ou porque ele apenas me olhava com desprezo desde que eu sou uma criança, seu ataque foi medíocre na melhor das hipóteses. Eu nem mesmo uso mana em meu corpo quando dou um passo à frente com meu pé direito quando ele está em seu balanço para baixo e o alcanço para agarrar o canto entre a guarda cruzada e a empunhadura. Usando o impulso de seu balanço, giro meu pé da frente, ainda segurando a guarda cruzada enquanto meu corpo está agora paralelo ao aumentador. Sua espada reforçada corta o espaço vazio em que meu corpo estava antes e cria uma pequena fissura no chão, encaixando a espada. Em um movimento rápido, eu dei um golpe rápido em seu queixo que ele não se preocupou em reforçar com mana. A força do meu soco para cima e seu movimento para baixo enquanto ele balançava criaram um som maior do que eu imaginava e eu apenas ouço um suave ufa antes que ele desmaie. Eu olho para ver o pobre tolo chamado Sebastian rangendo os dentes enquanto murmura um feitiço em silêncio. Sebastian. Aquele pirralho atrevido. Ele deve saber seu lugar. Quando o rei pede algo, não é um pedido. É uma ordem. Como ele ousa não só recusar, mas repreenda também nosso nobre rei. Esse pirralho não merece seu vínculo. Eu venho de uma família de conjuradores puros, as elites dos magos capazes de dobrar a natureza à vontade. Ainda, por que eu não tenho um vínculo enquanto aquele pirralho tem um que pode formar um contrato de igualdade em uma idade tão jovem? Isso significa que o nível dessa besta é pelo menos classe A. Eu sou aquele que merece o magnífico corcel que a besta crescerá para se tornar. Mesmo assim, ele me recusou. Ele recusou o rei. Eu não posso deixar de render os dentes de frustração. Como você, um insolente camponês ousa dizer tais coisas ao rei? Eu vejo Harry gritar enquanto carrega sua espada no ar. Sim. Mate aquele pirralho. Eu acho que os aumentadores às vezes têm seus usos. Depois que o pirralho estiver morto, eu terei legitimamente aquela besta de mana negra. Mas antes mesmo que eu possa começar a torcer por ele, ele está desmaiado. Que diabos? Como aquele idiota inútil e idiota desmaiou? Ugh, vou ter que cuidar disso sozinho. Mas antes de puxar meu bastão, vejo o pirralho andando em minha direção. Ele está pedindo para morrer? Eu não me importo a este ponto. Esse não mago Vincent é um amigo próximo de nosso rei, mas provavelmente irei evitar matar algum pirralho aleatório com apenas uma punição leve. Essa besta de mana vale a pena. Estou murmurando um feitiço silenciosamente, pronto para explodir sua cabeça. Ele pode ver minha boca se mover, mas ele ainda está caminhando em minha direção? Che. Obrigado por tornar mais fácil, pirralho. No entanto, por que me sinto como aquele pirralho, que tem metade da minha altura, está de alguma forma olhando para mim, como se fosse superior? Você está apenas me fazendo querer te matar, não é, pirralho? Ele está na minha frente enquanto estou prestes a terminar meu feitiço de faísca de fogo. Asterisco craca asterisco. Baque.
Isso é estranho. Por que eu perdi o equilíbrio de repente? Eu olho para baixo para ver que meu joelho está dobrado em um ângulo invertido e vejo meus ossos com tendões ainda presos, saindo da minha pele. Essa é a minha perna. Gar! Minha perna! Minha perna! Eu nunca senti uma dor tão insuportável como esta antes. Por que um nobre conjurador precisaria se esforçar para sentir dor? Por que ninguém está me ajudando? Eu olho em volta e vejo todos congelados. Não, eles não estão apenas surpresos, mas realmente congelados no lugar. Meus olhos estão ficando ruins de dor? Estou vendo tudo, todos ao meu redor como se eu estivesse olhando em uma cor invertida. Este espaço não vai durar muito, então vou ser rápido. Aconselho-o que seria do melhor interesse de nós dois que você parasse de buscar meu vínculo sem esperança. Não quero fazer do líder do nosso reino um inimigo, por isso estou lhe dando esta última chance. O menino falava de uma maneira que me fez esquecer que ele tinha apenas 8 anos. O tom das palavras que ele articulou carregava poder e dignidade, me pressionando para obedecer enquanto enviava arrepios nas minhas costas. Ele vira as costas para mim e se afasta, dando alguns passos antes de virar a cabeça para trás. Ele está olhando para mim com um rosto sem emoção, com olhos que parecem perfurar diretamente na minha cabeça como uma agulha quente, realmente me fazendo estremecer de dor. Não, 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 não. Eu não consigo respirar. Estou com tanto medo que nem consigo sentir a dor. Eu sinto uma sensação de calor entre minhas pernas enquanto meu corpo simplesmente aceita seu destino e se prepara para morrer. Ele se agacha e me encara com os olhos semicerrados, olhando para mim como se eu fosse um inseto. Seus olhos me encaram como se eu fosse um inseto, e então ele murmura uma sequência de palavras. Eu vou até deixar em negrito porque o Nino Arthur é chique. Saiba o seu lugar. Rei Glider. O raciocínio desta criança de 8 anos me fascina mais do que a implicação de sua mensagem para o rei deste país. Embora Sebastian seja um guarda leal que nos serviu por décadas, ele me pedindo para dizer ao garoto para desistir de seu vínculo era algo que nunca deveria ter feito. Mesmo assim, prometi a ele de antemão quem seria se voltasse com minha palavra. Os guardas cavaleiros reais chegaram a esse ponto, cometer tal coisa por causa de uma provocação de uma criança de 8 anos? Mesmo se eu não trouxesse meus cavaleiros templários pessoais, pensando que não haveria problemas, não pensei que esses novatos fossem causar tantos problemas. Embora surpreso, rapidamente mantenho um rosto composto. O que está feito está feito. Se um guarda real mata uma criança, então, o público pode ter pena da criança e de sua família por alguns dias, mas, no final das contas, culpariam os pais por não criarem a criança direito. É uma pena que a família do garoto seja amiga de Vincent. Romper relações com Vincent pode ser um pouco inconveniente no futuro. Também, eu só posso levantar minhas sobrancelhas para os movimentos surpreendentes do menino de 8 anos que rapidamente nocauteou minha guarda real. Harry, aquele idiota. Quão inexperiente ele é para nem mesmo reforçar seu corpo. Ele está apenas dando uma má fama aos cavaleiros reais de Sapin. Hiaaaa! Eu levanto minha cabeça de surpresa com o grito estridente. Minha esposa olha de lado para algo atrás de mim. Onde está? Que estava bem há apenas um segundo no chão segurando sua perna esquerda que tem vários cacos de osso para fora, lançando punhais para o menino. Eu o vejo procurando seu bastão no chão, apontando-a para o menino, murmurando um feitiço. O suficiente. Como O.S.A., Sebastian. Este tolo ignorante não sabe que toda essa confusão resultou de sua ganância por um vínculo de uma criança? Eu agarrei seu bastão e o parti ao meio. Sebastian me olha em estado de choque como se eu o traísse. Este patético ingrato. Chega! Este assunto acabou. Eu rosno ameaçadoramente para ele.
Ele está na presença de um rei. Não importa o quanto ele esteja acostumado a isso, é melhor lembrá-lo de que tem os meios para acabar com sua vida por capricho. O menino desmaia e vejo sua família e companhia correr atrás dele. Resolver este incidente será bastante cansativo. Posso ver que a família e os amigos do menino estão lutando para me atacar. Quão sábio da parte dele saber seu lugar na frente de seu rei. Suspirei. Imagino que o menino deva ser tratado. Então, por favor, desculpem-se para que possamos resolver o assunto em outra hora. Eu simplesmente digo, pastoreando minha esposa e filhos, enquanto os dois palhaços patéticos que eu fui tolo o suficiente para chamar de cavaleiros reais foram apanhados por seus companheiros de equipe. Arthur Levin. UGHH. A porra da minha cabeça. Minha visão clareia e viro minha cabeça para a direita e para a esquerda. Estou no meu quarto. Kill. Sylvie acorda quase imediatamente e começa a lamber meu rosto. Você está acordado. Você está acordado, ela fala comigo mentalmente, seu rabo balançando ferozmente. Oh, você finalmente acordou. Minha mãe estava com a cabeça nos braços, encostada na minha cama. O médico acabou de dizer que você ficou inconsciente, provavelmente devido ao choque, e que iria acordar em breve. Eu não pensei que você dormiria por 8 horas, no entanto. Ela acaricia meu cabelo, me dando um sorriso suave. Pude perceber por seus olhos vermelhos que ela chorou por um tempo. Caramba, eu a fiz se preocupar novamente. O que aconteceu depois que eu desmaiei? Sento-me na cama, colocando a saltitante Sylvie no meu colo. Todos nós saímos um pouco depois que você ficou inconsciente. Ninguém estava com a cabeça no lugar, então o rei se desculpou primeiro. Seu pai está lá embaixo com o representante do rei. Eles estão na sala discutindo o que aconteceu. Ela parece um pouco preocupada com isso. Eu apenas aceno e saio da cama. Meu corpo ainda está pesado de usar a primeira fase da vontade bestial de Sylvia, então eu simplesmente desço as escadas lentamente com a mãe depois que ela checa Eli, que estava dormindo em seu quarto. Enquanto descemos as escadas, ouço meu pai junto com a voz rouca de um homem idoso. Ao me ver, o representante se levanta, fazendo uma leve reverência, parecendo um pouco aliviado. As costas do meu pai estavam voltadas para mim, então ele só se virou depois de ver o velho se levantando. Meu filho! Você acordou! Ele saltou sobre o sofá e me pegou. Sim, estou bem, pai. O que vocês estão falando? Eu concordo. Este representante apareceu com algumas moedas de ouro como um símbolo de desculpas do rei pelo pequeno incidente que meu pai disse entre os dentes. O rei também me ordenou que informasse a família Levin que ambos os guardas que tentaram atacar Arthur Levin foram destituídos da nobreza. Por quase matar meu filho, o rei apenas dá um tapinha na testa deles e diz adeus. Meu pai não pode deixar de ficar vermelho de frustração. Pai, está tudo bem. Eu não me machuquei. Vamos apenas encerrar esse assunto. Eu aperto a mão do meu pai, olhando para cima. O rei parecia uma pessoa legal, mas em tempos como este, acho que ele tem suas prioridades. O representante apenas olha para nós com naturalidade, como se fosse um dado adquirido de que o rei fez a coisa certa. Estou muito cansado para essa merda. Deixando essa questão de lado, pergunto sobre Sebastian, caso ele tenha dito alguma coisa. O que aconteceu com o conjurador que quebrou o joelho? O representante apenas balança um pouco a cabeça. Não sabemos. Os especialistas que temos levantam a hipótese de que foi devido ao ricochete da mana do cavaleiro que atacou você. Eu apenas dou de ombros com isso, parece que o assunto está resolvido. O velho se despediu depois que meu pai começou a ficar impaciente com sua atitude e apenas sorriu para mim.
Bom trabalho nocauteando aquele aumentador. Esse é o meu filho. Ele me atira o punho, e eu sorrio e prontamente soco seu punho. Onde estão os chifres gêmeos, afinal? Achei que eles estariam aqui. Minha mãe responde, apenas rindo. Tivemos que mantê-los longe deste assunto, ou então eles poderiam ter se transformado em criminosos procurados. Eu rio disso, mas pelo olhar impotente no rosto do meu pai, era uma preocupação genuína. Os chifres gêmeos estavam esperando em uma pousada próxima. Meu pai me disse que todos iríamos amanhã para o café da manhã e discutiríamos se eu seria um aventureiro com eles. Eu aceno com a cabeça e volto para o meu quarto. Meu aniversário é em menos de 2 semanas. Serei capaz de deixar minha primeira marca aqui neste mundo. De volta na minha cama, eu olho para a palma das minhas mãos, pensando preguiçosamente sobre os eventos de hoje. Esta foi a primeira vez que usei a vontade do dragão de Sylvia. Nos anos estudando a vontade de Sylvie enquanto a assimilava em meu corpo e praticava por 4 meses, não pude deixar de suspirar de admiração com o quão poderosa Sylvia era. Eu estava apenas acessando o oceano que eram os poderes de Sylvia. Ao contrário do vovô Virion, que só conseguiu aumentar a velocidade e se camuflar ao seu redor, acho que ser um domador de legado me permitiu acessar muito mais poderes de Sylvia no estágio 1. O que usei em Sebastian foi algo que chamei de distorção. Eu poderia basicamente me separar do tempo e do espaço ao meu redor por um breve momento. Não posso alterar mais nada, mas me dá tempo para avaliar minha situação. Hoje cedo, eu realmente fui além do meu limite usando distorção em outra pessoa também. Isso me permitiu escapar despercebido dos olhos do rei por enquanto. Eu não era forte o suficiente para agir contra ele ainda. O limite para usar a distorção em mim mesmo sem parar é de 2 segundos. Usei hoje em outra pessoa também e prolonguei para 7 segundos. Só para assustar aquele inseto Sebastian, usei toda a minha mana e desmaiei por meio-dia. Talvez eu devesse apenas tê-lo matado. Não. Eu não posso mais pensar assim. Criar mortes sem sentido apenas para minha conveniência não é algo que eu deveria fazer neste mundo. Eu preciso ser diferente neste mundo. Eu balanço a cabeça. Eu tenho um monte de tempo. Eu tenho que ser paciente. Eu desembrulho o pacote que Vincent deixou ao lado da minha cama para ver uma máscara branco-pérola que poderia cobrir todo o meu rosto. Era uma máscara simples com 2 fendas de ouro afiadas que se curvavam para cima, me lembrando dos olhos de uma raposa. Não havia nariz ou boca, apenas uma única faixa azul que descia direto do lado esquerdo da máscara, através da fenda do olho esquerdo. Eu experimentei a máscara, que de alguma forma ficou presa no meu rosto sem a necessidade de uma alça, e usei o casaco azul meia-noite, que era um pouco largo. Depois de amarrar o casaco, ele encolheu de repente, encaixando-se perfeitamente no meu corpo. Não pude evitar ficar com vergonha de me sentir como um aspirante assassino ou vigilante de algum tipo. Testando. Testando. O tom da minha voz me surpreendeu. Soou completamente diferente. Minha outrora imatura voz aguda agora era uma voz madura e grossa. Kill. Sylvia apenas me olha com curiosidade e eu apenas rio, tirando minha roupa. Você não está animada para começar a ter um pouco de ação também, SYLV? Eu acaricio sua cabeça, indo para a cama enquanto sonho com o futuro.